Presidente do DAI faz esclarecimentos na Câmara sobre o racionamento da água em Valinhos. Câmara recebe grupos para discutir a lei que trata da utilização de animais em rodeios na cidade. O horário de verão termina neste domingo, é hora de atrasar os relógios. Começa agora o Câmara em Notícias. Olá! A pedido dos vereadores, o presidente do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, Luiz Mair Neto, esteve na sessão da última terça-feira para prestar esclarecimentos com relação ao racionamento da água em Valinhos. Além de detalhes técnicos, o presidente respondeu aos questionamentos dos vereadores e afirmou que o rodízio é a forma mais justa para tentar resolver o problema da falta de água. A reportagem é de Aelton Aquino. Luiz Mair destacou que todas as regiões do município são atingidas pelo racionamento e não apenas os bairros mais distantes. Mair ressaltou que Valinhos foi uma das primeiras cidades da região a fazer campanhas de conscientização. Mesmo assim, o consumo de água aumentou 20% nos últimos dias. O presidente do DAI afirmou que a autarquia tem adotado medidas para reduzir o desperdício de água. Primeiramente, nós estamos trocando cerca de 12 mil hidrômetros. Esse ano aqui nós já começamos com 4 mil, até o final desse ano será mais 4 mil. Também vamos instalar válvulas redutoras de pressão. Como Valinhos é uma cidade muito acidentada, as partes baixas da cidade, a pressão é muito grande na rede. E há grandes rompimentos e perda de água. Na semana passada, Luiz Mair e o prefeito Cleiton Machado anunciaram multa para quem for flagrado lavando carros e calçadas. O valor é de R$ 336 e pode dobrar em caso de reincidência. A TV Câmara acompanhou a realidade da barragem das Figueiras, localizada no Centro de Lazer do Trabalhador. Com a lagoa seca, até os peixes precisaram ser retirados. Para aumentar a capacidade da barragem, Mair anunciou que obras de desassoreamento devem ocorrer ainda este ano. Nós estamos fazendo um projeto, aprovando nos órgãos necessários, que é a Prefeitura de Valinhos, é o DAE. Nós já fizemos levantamento do lodo. O lodo não é um material contaminado, então é um material que nós podemos dispor em vários lugares. E a intenção é achar um lugar. O grande problema não é só retirar o lodo, é onde colocar. Então nós estamos discutindo, tentando viabilizar um local. O presidente da Câmara, vereador Lorival Messias de Oliveira, considerou produtiva a presença de Mair durante a sessão ordinária. Ao fazer o ofício, convidá-lo para vir aqui, prestar esse esclarecimento, foi uma coisa super importante para que venha realmente conscientizar a população e saber da dificuldade e do problema sério que Valinhos está vivendo. Não é Valinhos, a região como um todo está vivendo um problema. E aí a Câmara tem a responsabilidade de fazer isso, demonstrar à população, dar informação que a população venha se preparar. Lorival, que também preside o Parlamento Metropolitano da região de Campinas, disse que a falta de água é um tema regional. E vamos discutir dois temas importantes. Já estamos convidando o representante, talvez, não deu resposta ainda, mas talvez o convite foi feito ao presidente do PCJ, que é o prefeito de Indaiatuba, Reinaldo Nogueira, ou que ele indique alguém para que venha fazer esse debate com a gente, que é um debate polêmico e preocupante em toda a região, e o parlamento não pode ficar à mercê da discussão. A reunião do Parlamento Metropolitano, formado por vereadores da região metropolitana de Campinas, será realizada no próximo dia 21, na Câmara de Arthur Nogueira. E os vereadores finalizaram os trabalhos da CPI, que investigou as possíveis irregularidades na planilha do transporte público. O relatório apresentado na sessão da Câmara não entrou em votação, pois os vereadores sugeriram mudanças no texto. Os vereadores não concordaram com a forma do documento e a comissão deve fazer correções antes que o relatório seja votado. A votação deve ocorrer na próxima sessão, dia 18. O relatório lido pelo vereador Léo Godoy sugere que o caso envolvendo os cálculos da planilha da empresa Rápido Luxo seja encaminhado ao Ministério Público. A CPI não considerou satisfatórias as alegações da empresa para aumento ou redução da tarifa do transporte público. No texto, Léo Godoy destaca que não há licitação no município há 20 anos, que a Rápido Luxo trabalha em regime de permissão. Após a apresentação do relatório aos demais membros da CPI, ficou decidido que ele seria aprovado com algumas ressalvas. No entanto, as ressalvas não constaram no relatório, mas sim em documento anexo. O plenário então decidiu que as alterações fossem incluídas no texto final antes da votação.
E o projeto que regulamenta subsídio ao transporte de estudantes foi aprovado na Câmara. No ano passado, o prefeito Cleiton Machado encaminhou o texto à Câmara prevendo subsídios de 50% a 100% a estudantes de ensino superior ou técnico que frequentem unidades distantes até 100 quilômetros de Valinhos. O percentual que deve ser concedido vai variar de acordo com a renda mensal do candidato. O projeto de regulamentação é de autoria do Poder Executivo e foi aprovado por todos os vereadores. Segundo o projeto, uma comissão será responsável pela análise da condição socioeconômica dos candidatos. O texto prevê que estudantes com renda de até 30 unidades fiscais do município, o FMV, podem conseguir 100% de subsídio. De acordo com os novos valores da UFMV para 2014, a renda pode atingir até R$ 3.864,30. O projeto segue para a sanção do prefeito Cleiton e publicação na imprensa oficial. A Câmara aprovou outros 2 projetos de lei nesta terça-feira. Em segunda discussão, os vereadores aprovaram o projeto do vereador Rodrigo Popó, que dispõe sobre a colocação de obstáculos móveis em vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência. Outro projeto aprovado em primeira discussão é o que institui o Dia Municipal de Combate ao Câncer de Pele. A autoria é do vereador Israel Scupenaro. A seguir, Câmara recebe grupos para debater projeto que trata da utilização de animais em rodeios. Não saia daí. A vida pode ser mais que isso. Viaje pelo Brasil. Aproveite que o Viaja Mais Melhor Idade voltou e voltou ainda melhor. Se você tem 60 anos ou mais, é aposentado ou pensionista, conta com vantagens, descontos exclusivos e crédito facilitado para viajar pelo Brasil. Acesse viajamais.gov.br e viva o melhor da vida. Viaje pelo Brasil. É bom para você, é bom para o país. A Câmara recebeu um grupo de pessoas para debater o projeto de lei que trata da utilização de animais em rodeios na cidade. A questão é polêmica, divide opiniões, por isso o presidente Lorival decidiu abrir as portas da Câmara para promover o debate sobre o assunto em 2 reuniões. Na última quarta-feira foi o dia das pessoas que apoiam a festa do peão e algumas provas com animais. No dia 19 será a vez da exposição de motivos por parte do grupo que defende a causa animal. A utilização de animais em apresentações como circos e rodeios foi debatida na Câmara nesta quarta-feira. O primeiro encontro reuniu comitivas de cavalheiros e grupos que defendem os rodeios com algumas provas que utilizem os animais. Além do grupo, estiveram presentes o vereador Tolói, Lorival, César Rocha, Scupenaro e Lobo. No plenário, o professor e veterinário Orivaldo Tenório de Vasconcelos esclareceu algumas dúvidas dos vereadores com relação às provas com animais, inclusive com relação ao sedem, um artefato que é amarrado ao redor do corpo do animal com o objetivo de estimulá-lo. A colocação de uma corda, isso é um laudo, está aqui a logomarca da USP, que foi feita ao Ministério Público de Americana. Ele diz o seguinte: a colocação de uma corda na região da virilha de um garrote, seguida de forte tração da corda, resultou na queda do animal. A reação observada era esperada, pois a aplicação da corda, comprimindo a região da virilha, é um método clássico de contenção dos bovinos. A gente ensina para os alunos, quando a gente quiser fazer um boi deitar, laça pela cabeça, passa uma corda da virilha, traciona que ele deita, perde a ação muscular. Então o sedem não pode ser apertado. Isso é coisa da imaginação dessas entidades protetoras. Não pode ser apertado. Tá certo? Então, isso é do professor Birgel, da USP. Diz mais: contra a hipótese de dor, pesam os fatos dos bovinos não terem demonstrado dor, com a aplicação do sedem e dos equinos terem pulado, dado pinotes e corcoviado, em condições nas quais possa assegurar que a dor não existia. Uso do sedem de espuma. E do fato de que, quando pressionamos a virilha de um bovino, a tendência do animal foi deitar e cair. Então, sedem de espuma, tá certo? Aí as entidades protetoras mostram a virilha de uma égua que tem sinais de escarificação na virilha. Aquela foto tem pelo menos 20 anos, quando era usado o sedem de crina de cavalo. Sedem de crina de cavalo não pode, em égua. Em boi até poderia, mas em equino não pode, que ele escarifica mesmo, ele raspa. Tá certo? Mas o sedem tem que ser de espuma. Então as palavras do professor Birgel Júnior, que deve ser pelo menos 1000 vezes mais do que o professor Tenório em conhecimento de clínica de grandes animais, eu acho que até mais do que 1000, muito mais, entendeu? Pelo monte de livros que ele já escreveu e tal, etc.
Diz que o CDI não provoca dor. Se for feito de maneira errada, todas as provas provocam. Se for feito de maneira certa, tem algumas que não tem jeito. As provas bem feitas que não provocam agressão são montarias em cavalos, montarias em touros, team penning, work penning, 3 tambores. Se feitas corretamente, não provoca nada no animal. Agora, tem umas que não tem jeito de fazer corretamente, são elas: prova do laço, bulldog e vaquejada. Essas 3 provas aí seria reprovada pelo Totalmente. senhor. O veterinário César Fabiano Vilela também afirmou que um rodeio fiscalizado e feito de forma correta não agride os animais. Eu represento uma empresa que presta serviço ao rodeio, né? Eu só queria deixar claro que mesmo atuando, né, mesmo vivendo, ganhando, sendo remunerado pelo rodeio, para me formar médico veterinário, eu me baseei através de conhecimento técnico e científico que obtive através de pessoas como o professor Dr. Tenório. E hoje eu me baseio nisso para defender que existe a prática de várias modalidades do rodeio sem a questão do maltrato, né, com o bem-estar animal, né? O ex-vice-prefeito do município de Barretos, Emílio Carlos dos Santos, também esteve presente e falou dos benefícios de uma festa de peão para a cidade. Agora, o que precisa pôr na cabeça que é possível você realizar rodeio sem maltratar os animais. O que cabe às pessoas, aos organizadores? Contratarem pessoas sérias, tentarem separar o joio do trigo. É essa mensagem que eu gostaria, que independente de dizer que a indústria do cavalo, ela gera renda, ela gera mais posse de trabalho que a indústria automobilística. Mas o tráfico também gera renda e gera emprego. Então não é por isso, não justifica nós mantermos os rodeios que aconteçam os maus tratos. Nós temos que nos unir e combater esse mal organizador. Então nós não podemos tomar por base só a parte negativa. Se você for tomar por base de qualquer evento, em qualquer segmento, sobre qualquer assunto, só a parte negativa, nós não vamos ter mais nada. O projeto que trata do assunto em Valinhos está em tramitação e deve entrar na pauta de votação nos próximos dias. A falta de consenso entre diferentes grupos, de um lado os defensores da festa do peão em Valinhos e de outro ativistas da causa animal, levou o presidente da Câmara, vereador Lorival Messias de Oliveira, a promover esses debates. Então são reuniões diferentes, distintas, para a gente tentar chegar num comum acordo, para que os vereadores, infelizmente, todos foram convidados para estar aqui, para tirar dúvidas e chegar num acordo, um denominador comum nesse projeto que venha atender as partes, o que não tenha problema nenhum. A intenção é essa, não é chegar uma sessão aqui, na próxima sessão, se tiver o projeto, ter 100 de cada lado tacando pedra no outro. Esse não é o nosso objetivo, não é a minha proposta. Então, por isso que eu falei para o Tolói, vamos chamar o pessoal, vem aqui os vereadores, vamos ouvir um lado e a semana que vem a gente vou ouvir o outro lado para chegar num denominador comum, tá bom? Na próxima semana será a vez dos ativistas da causa animal exporem suas ideias. A reunião será no dia 19, às 19h30, e é aberta à população. Fim de semana chegando e horário de verão terminando. Na madrugada de sábado para domingo, os relógios devem ser atrasados em 1 hora. É hora de se adaptar e ganhar 1 hora de sono. O horário de verão termina no próximo domingo, dia 16, nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país. À meia-noite de sábado para domingo, os relógios devem ser atrasados em 1 hora para que o horário volte ao normal. A população já deve se preparar para voltar para casa do trabalho sem o sol, mas por outro lado, poderão acordar com a luz do dia. Bom, para mim, eu assim, prefiro, na verdade, o horário de verão. Eu acho que no final da tarde assim, a gente consegue aproveitar mais o dia. Assim, nos 3, pelo menos uma semana no começo aí é meio complicado, né? Até você pegar de novo, vamos dizer, vamos pegando no tranco, né? Sobre o horário de verão, eu acho que é bom o antigo, né? Porque hoje, sim, tá fazendo muito calor, faz tempo que não chove. O corpo fica melhor, né, com o horário antigo. Porque daí você escurece mais rápido, né? O dia fica mais curto, né? Fica melhor. Eu prefiro o antigo. Esse aqui ele passa, as horas passam e não passa. E o outro as horas passam e a gente vê as horas passando. Esse aqui a gente não vê as horas passando. Em geral, as pessoas levam alguns dias para voltar à rotina e padrão do sono com o fim do horário de verão. Algumas, no entanto, precisam de mais tempo, podem apresentar cansaço, fadiga e até mesmo chegar à exaustão. Eu levanto 4h30 da manhã, devido ao horário de verão eu não levanto 4h30, eu levanto 3h30 da manhã. Então, para mim não é viável. Mais cansado, você não consegue relaxar, você vai dormir
morrendo de calor, tem que gastar mais, ou seja, a economia não aparece. Mas quando você se adaptar de novo, ele troca de novo. Para mim, não é interessante o horário de verão em nada, não ajuda em nada. Demora umas 3 semanas para se adaptar. O Ministério de Minas e Energia estima que a economia deve chegar a 400 milhões, com a redução do consumo de energia durante o período. Além disso, 4,5 milhões em investimentos em geração e transmissão de energia deixarão de ser gastos. Na próxima semana, o Ministério deverá divulgar o balanço. O Câmara em Notícias termina aqui. Voltamos na próxima terça-feira, ao meio-dia, com as principais notícias do Poder Legislativo. Uma boa tarde.